Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem, que Deus abençoe a vida de cada um. Ontem já deixei um recadinho aí no grupo da igreja e ainda continuo desejando que todos os irmãos estejam com os familiares reunidos em casa. Todos nós somos embaixadores de Cristo, temos a oportunidade, conforme eu disse, de oferecermos o nosso culto a Deus e levarmos os nossos pensamentos, o nosso coração ao nosso Senhor. Hoje está um domingo extremamente atípico para nós, por não estarmos reunidos juntos, mas certamente os irmãos, todos nós, embaixadores de Cristo, temos a oportunidade de representá-lo aonde nós estamos. Eu gostaria de compartilhar brevemente um versículo com os irmãos, que está lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, onde diz assim a palavra do nosso Deus: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Irmãos, esses versículos nos fazem refletir certamente a respeito da profecia predita aqui em Isaías de que o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Cristo Salvador viria a esta terra, a nossa esperança, o nosso socorro, que veio a esta terra e hoje é o nosso escudo, a nossa fortaleza, certamente acima de todas as coisas, aquele que nos trouxe nova vida e a esperança de todas as coisas de um reino eterno. Mas eu gostaria brevemente de compartilhar com os irmãos a respeito de quem é esse Cristo para nós. E acima de todas as coisas, eu creio que hoje, em meio a tantas religiões que nós temos, tantos conflitos doutrinários, enfatizar, conforme o próprio versículo cita, que Cristo, nosso Jesus, Ele é Deus, e não é qualquer Deus, é o Deus com Deus maiúsculo, o único que existe, o caminho, a verdade e a vida, aquele que nos leva ao Pai, aquele que se fez carne, veio a esta terra por amor, morreu em nosso favor para nos dar vida e vida em abundância. Acima de todas as coisas, nós precisamos considerar e sempre bater o pé diante do subsídio bíblico de que esse Jesus aqui predito, Ele é Deus. Conforme João capítulo 1, diz que Ele estava com Deus, no princípio Ele era o Verbo, sem Ele nada do que foi feito seria feito. Então nós cremos em Jesus Cristo acima de todas as coisas como o próprio Deus, o Criador do Universo, aquele a quem pertence todas as coisas, e bem como aquele que nos julgará. Então é fundamental que creiamos e tenhamos essa convicção nos nossos corações. E qual foi a obra de Jesus Cristo? Esse versículo, ele diz para nós as características desse nosso Senhor. E a obra de Cristo foi justamente vir a esta terra. Desde Gênesis, desde o pecado de Adão e Eva, nosso Deus e Pai já prometeu a nós a misericórdia, a graça, o livramento da morte eterna, a oportunidade de sermos então salvos. E Cristo, então, desde Gênesis, nós vemos o seu anúncio, nós vemos que Ele um dia estaria com a humanidade, proporcionando esse socorro, proporcionando essa salvação, a solução para que é o maior problema de toda a humanidade. Então Jesus Cristo veio a essa terra cumprir a sua obra, se entregou naquela cruz em nosso favor. Como a gente sempre diz, não foi os pregos que seguraram Jesus na cruz, não foi a força dos soldados, não foi a opressão romana, nem tampouco a opressão por parte dos líderes judaicos. Certamente foi o amor dele em favor de cada um de nós, ali naquela cruz, que o segurou, até que ele dissesse a frase que nós tanto conhecemos, que está consumado. Aquela frase que faz a divisão da história, que marca as épocas, que marca a separação. E depois de lá, então, nós temos 2022 anos em que Cristo já pisou nesta terra. E isso para nós é motivo certamente de muita esperança, e nós cremos nessa obra. E essa obra é para nós glória, essa obra é para nós um presente, essa obra é para nós o nosso meio, o nosso fundamento, o principal fator das nossas vidas e sobre o qual nós vivemos, sobre o que nós pregamos. E certamente, se não fosse essa obra, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Muito pelo contrário, todos nós estaríamos condenados. E muito provavelmente, eu não sei nem se haveria possibilidade desse mundo ainda existir.
ser humano sempre precisou do resgate de Deus, de contar com a misericórdia e com a graça de Deus. E a obra de Jesus Cristo concretiza essa misericórdia. A obra de Jesus Cristo testifica dessa graça. Por nós mesmos é impossível que cheguemos a Deus. Todos nós sabemos que a obra de Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, é o que nos garante diante do Pai, limpos de todo pecado, dignos de chegar à presença do Pai, tão somente pela obra de Jesus Cristo. Mas quem é Cristo para nós enquanto igreja? Cristo é a nossa pedra principal. Cristo, conforme dito ontem, é a nossa base, é o que nós nos apegamos, é o que nós adoramos todos os dias. Ele é aquilo que a gente espera, pois segundo João 14, ele veio a esta terra, completou, realizou a sua obra e ainda há de voltar. Ele virá, ele nos resgatará, ou melhor dizendo, ele nos buscará e nos levará então para o seu reino. Naquela ocasião onde ele disse para os seus discípulos que ele voltaria e nos levaria para ele mesmo, certamente aquelas palavras são bênção para nós. E essa obra de Jesus Cristo, sendo executada através dos séculos, ainda mantém viva a nossa esperança. Tantos anos se passaram e certamente nós ainda cremos nisso. E Cristo é para nós, igreja, acima de todas as coisas, a nossa paz, conforme o próprio versículo diz. Em meio a este mundo extremamente atribulado, sem firmeza em si, onde tudo é inesperado que foi dito ontem, hoje já não é verdade. Cristo é aquele nosso fundamento, é a nossa verdade e é o nosso caminho. E tudo na igreja se trata dele, tudo na igreja é sobre Cristo. E é por causa dele que nós nos reunimos aqui sempre em favor dessa obra que nós agradecemos, em que nós esperamos e sempre nos regozijamos por ter sido resgatado pelo nosso Senhor. Só que quando a gente para pensar na sociedade, quem é Cristo para a sociedade, certamente nós não temos esse mesmo reflexo, esse mesmo posicionamento. Conforme dito, os dias são maus, a própria Bíblia nos relata sobre isso, e o mundo não tem a mesma visão de Jesus Cristo do que nós. Portanto, a celebração do Natal é para nós uma data bastante especial. Conforme disse ontem no breve vídeo, sabemos as questões doutrinárias de tempo que envolve isso, mas nós celebramos esse nascimento, a vinda de Cristo a esta terra. Mas não é isso o que o mundo celebra, não tenha dúvida. Hoje as pessoas têm uma mania de ser pontual, por vezes sem fundamento, onde se comemora uma coisa apenas uma vez no ano e no restante do ano se esquece daquilo. Muitos dizem, olha, é o aniversário de Cristo, e nós sabemos que não é dessa maneira. Nós não paramos apenas uma vez no ano para falar sobre Jesus Cristo, para celebrar a sua obra. Nós não podemos ser negligentes, nós não podemos ser hipócritas e temos que considerar essa obra todos os dias da nossa vida. E para a sociedade lá fora certamente não é dessa maneira, senão o mundo não estaria da forma que está. Em todo caso, Jesus Cristo ainda é para esses a esperança também, de que eles tenham a possibilidade, assim como nós, serem resgatados por esse Jesus, crerem nessa obra. Mas enquanto isso, o mundo está certamente profundamente no maligno, caminhando a passos largos para o inferno. Portanto, nós precisamos considerar essa nossa alegria, isso que nos compõe todos os dias, em contraste com aquela tristeza, toda aquela falta de esperança, aquela angústia que habita nas pessoas do mundo. Portanto, é motivo, é causa de celebração para nós. Mas Jesus Cristo não é para a sociedade, para o mundo lá fora, o que Ele é para nós. Mas cabe a nós, igreja, certamente, agora mesmo, quando estamos nos nossos lares, as nossas posturas, a nossa palavra, o que nós dizemos, o que nós fazemos, a forma como nos portamos, o que expressamos através dos nossos sentimentos, cabe a nós a expressão da gratidão, a expressão de Cristo, refletir ao menos um pouco da glória extremamente grandiosa do nosso Senhor. Então essa sociedade ainda certamente pode ser salva, e é por isso que nós, igreja, estamos aqui, para testificar onde nós estivermos a respeito dessa obra, a celebração, a crença dessa nossa base, desse que é tudo para nós. E por último,
quem é Jesus Cristo para você? Nós sabemos, conforme eu disse aqui, todos nós aqui da igreja, eu creio que poderíamos dizer superficialmente, mas pontualmente, quem é Jesus Cristo? Mas e quando paramos para pensar nas nossas atitudes e sobre como temos levado a nossa vida? Quem tem sido Jesus Cristo para nós? O que tem sido considerado como principal nas nossas vidas? Qual tem sido a nossa celebração todos os dias? Em que nós temos nos apegado? Para o que nós temos lutado? Em quem ou o que nós estamos esperando? Portanto, é uma pergunta extremamente pontual, extremamente pessoal. Quem é Cristo para mim? Quem é Jesus Cristo para você? Como é que Ele faz parte da sua vida? Como é que Ele transformou a sua vida e ainda vem transformando ao longo dos dias? Portanto, nós precisamos sempre considerar a sua obra, entendendo quem foi Cristo, o que Ele fez por nós, também entendendo o que Ele significa para essa sociedade que nós lidamos todos os dias, e acordar todos os dias com o pé no chão, pensando sobre Ele. Quem é Cristo para mim hoje? Quais partes da minha vida Ele compõe? Se Ele compõe o todo, louvado seja Deus por isso, pois esse precisa ser o nosso propósito. Nenhuma área da nossa vida deve estar isenta de Jesus Cristo. É uma obra grandiosa que permeia todas as linhas do nosso pensamento, todos os sentimentos do nosso coração, que deve penetrar os nossos planos, os nossos sonhos. Essa obra precisa estar presente nos nossos dias. E a celebração da morte, a celebração do nascimento, a celebração da ressurreição de Cristo precisa estar sempre viva nos nossos corações, para que vivamos essa vida da maneira como agrada o nosso Senhor. Tanto eu desejo que Deus abençoe demais os irmãos, as famílias. Creio que muitos provavelmente estão com visitas, sei que outros estão viajando, mas onde estiver, eu espero profundamente que o Senhor nos abençoe. Nós estaremos orando agora em favor da igreja, em favor dos irmãos, orando por todas as coisas, para que Cristo seja tudo em todos. Deus abençoe cada um dos irmãos, uma boa noite a todos, e eu espero que todos estejam tendo um bom fim de semana. Um abraço.